Fala pessoal, continuando a nossa jornada sobre tributação. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá uma corridinha lá e depois volta aqui nesse vídeo onde a gente vai falar sobre o ICMS. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele foi instituído pelo artigo 155 da nossa Constituição Federal e depois ele foi regulamentado pela Lei 87 de 1996, mais conhecida como Lei Candir. A Constituição Federal estabeleceu que compete aos estados e ao Distrito Federal a instituição desse tributo. E, posteriormente, a Lei Candir estabeleceu quem são os sujeitos passivos desse tributo. De acordo com a Lei Candir, os sujeitos passivos do ICMS são aquelas pessoas que efetuem a circulação regular de mercadorias, aquelas pessoas que efetuem importação, também aquelas que pratiquem o transporte interestadual e intermunicipal e também a prestação onerosa de serviços de comunicação. Então, o que é que faz com que uma pessoa ou uma empresa tenha que pagar ICMS? É o que a gente chama de fato gerador. Sempre haverá fato gerador de ICMS, ou seja, obrigação de pagar ICMS, quando houver a circulação de mercadorias, a importação de mercadorias, o serviço de transporte intermunicipal e interestadual e também a prestação onerosa dos serviços de comunicação. Circular mercadorias não é exatamente transportar mercadorias. Quando a legislação fala em circulação de mercadorias, a gente está falando na transferência de titularidade de uma certa mercadoria. Então, quando eu circulo uma mercadoria, economicamente falando, eu estou vendendo essa mercadoria com o intuito de obtenção de lucro. Para que essa circulação seja considerada como fato gerador, ela deve acontecer com habitualidade. Então, por exemplo, se uma empresa faz uma venda de um bem do seu ativo mobilizado, essa operação não fica sujeita ao ICMS porque não é uma operação habitual para aquela empresa. Também, quando uma empresa faz a circulação de uma mercadoria entre os seus próprios estabelecimentos, não existe fato gerador de ICMS. Assim como não existe fato gerador de ICMS para mercadorias que são enviadas para demonstração, para consignação, por exemplo. A base de cálculo para a gente poder calcular o ICMS é o próprio valor das mercadorias ou dos serviços que a gente já mencionou. E sobre essa base de cálculo a gente vai aplicar as alíquotas. As alíquotas do ICMS variam de estado para estado. As operações de ICMS podem ser internas dentro do próprio estado e também podem ser interestaduais, quando o estado vende para outro estado. O tributo sempre é devido ao estado de origem e as alíquotas vão ser diferentes dependendo se a operação é interna ou interestadual. Quando a operação é interna, prevalece a alíquota daquele estado. Então, se São Paulo faz uma venda para São Paulo, a alíquota é de 18%. Já no Rio de Janeiro, por exemplo, essa alíquota é de 20%. Existem estados em que a alíquota é 17%. Agora, quando essa operação é interestadual, essas alíquotas mudam um pouquinho. Então, estados que estão na região sul e sudeste, com exceção do Espírito Santo, quando comercializam com estados da região sul e sudeste, também com exceção do Espírito Santo, essa alíquota é de 12%. E quando os estados do sul e do sudeste comercializam com as outras regiões e com o Espírito Santo, essa alíquota é de 12%. Errou! Já nas outras regiões, norte, nordeste, centro-oeste e o Espírito Santo, a alíquota interestadual é sempre de 12%. Como o ICMS é um tributo estadual, cada estado tem o seu próprio regulamento, nós chamamos de RICMS, regulamento do ICMS de cada estado. Então nós vamos ter aí 27 diferentes regulamentos para ICMS. Isso acaba fazendo com que muitas vezes exista o que a gente chama de guerra fiscal, quando alguns estados tentam conceder alguns benefícios, por exemplo, tentando chamar atenção para o seu próprio estado. Além do fato de que essa é uma das principais razões para que o ICMS seja um dos tributos mais complexos do nosso sistema tributário. Por via de regra, o ICMS é um tributo não cumulativo, ou seja, ele dá direito a créditos nas operações de compra, mas nem sempre ele vai ser não cumulativo. O ICMS é sempre um tributo não cumulativo para as empresas que optam pelo lucro presumido,
pelo lucro real e para as empresas do Simples Nacional que tenham um faturamento superior a 3,6 milhões de reais. Nas empresas do Simples Nacional com faturamento inferior a 3,6 milhões de reais, o ICMS é um tributo cumulativo, ou seja, ele não dá direito a créditos nas operações de compras. Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma compra de uma mercadoria no valor de 320 mil reais e que essa mercadoria venha com ICMS de 12%. Então, quanto que nós vamos ter aí de ICMS? 320 mil, 12%, nós vamos ter aí R$38.400 de ICMS contido nessa operação. O ICMS é um tributo que a gente diz por dentro, ele já está dentro do valor da mercadoria. Então, se nós temos aí a mercadoria de 320 mil reais com o ICMS de 38.400, a gente está falando em pagar para o fornecedor 320 mil reais, mas essa mercadoria, na verdade, está tendo um custo para a gente de 281.600, porque eu vou me recuperar desses 38 aí que está contido nessa mercadoria. Então eu debito o meu estoque em 281.600 pelo valor líquido sem o ICMS, eu debito a conta de ICMS a recuperar no valor de 38.400 de ICMS e credito o meu fornecedor no valor de 320. Então, de fato, eu estou pagando 320 mil por essa mercadoria, mas ela está me custando menos do que isso no estoque, porque parte desses 320 eu estou apropriando como ICMS a recuperar. Então, num primeiro momento da compra, eu tomo esse direito de ICMS a recuperar. E depois, quando eu fizer a venda, eu terei aí o ICMS a recolher. Vamos imaginar que essa mesma mercadoria que eu acabei de comprar, parte dela eu esteja vendendo e eu estou vendendo por 330 mil, por exemplo. Então, o que eu vou ter que contabilizar aí? Vamos supor que agora, na saída da mercadoria, o ICMS seja de 17%, por exemplo. Então, nós vamos ter 330 mil pela mercadoria e 56.100 de ICMS. Então nós vamos debitar clientes ou caixa em 330 mil, creditar a receita de vendas e depois nós vamos debitar o ICMS sobre vendas e creditar o ICMS a recolher. Agora nós temos duas contas aí de ICMS. ICMS a recuperar da operação de entrada e ICMS a recolher da operação de saída. E o que a gente precisa fazer agora é o encontro de contas. No exemplo que eu dei, eu estou com 56.100 de ICMS a recolher e 38.400 de ICMS a recuperar. Então eu vou debitar o ICMS a recolher e vou creditar o ICMS a recuperar e vou pagar somente a diferença entre esses dois números, 17 mil reais. Esse é o conceito de não cumulatividade do ICMS. O ICMS é um tributo que a gente pode chamar de tributo sobre o valor agregado, porque embora eu esteja pagando o ICMS numa operação de vendas, eu estou recuperando o ICMS que estava na venda que o meu fornecedor fez para mim. Existem outras situações, por exemplo, em que o ICMS perde essa não cumulatividade, que é o caso da substituição tributária. A legislação pode definir em alguns casos que o tributo será recolhido já lá na sua origem. E aí considera-se que o ICMS já está recolhido por toda a cadeia. É uma forma que o governo tem de controlar algumas operações e diminuir a evasão fiscal em certos casos. Um outro detalhe importante também é quando nós fazemos operações interestaduais que a finalidade é para uso e consumo, ou seja, mercadorias que não vão ser usadas no processo produtivo lá no outro estado. Nesse caso, a gente também tem que pagar a diferença de alíquotas. Como a gente já viu, por exemplo, no estado de São Paulo, a alíquota é de 18%. Mas se eu fizer uma venda aí para o estado, por exemplo, do Paraná, a alíquota é 12%. Então essa diferença de 6%, numa operação que seja para uso e consumo, eu preciso pagar esse diferencial
de alíquota. É importante também mencionar que o ICMS só é recuperável para contribuintes do ICMS. A gente também precisa ficar atento à existência de diversos convênios que são feitos entre estados, definindo algumas regras, algumas concessões, e isso complica bastante o entendimento do funcionamento do ICMS por função de detalhes que a gente tem que estar atento e tem que estar se atualizando na legislação todo o tempo. E aí, deu para você entender o funcionamento mais básico do ICMS? Tem alguma coisa a mais que você gostaria de conhecer? E qual o próximo tributo que você gostaria que eu falasse? Espero você aqui no próximo vídeo e não se esquece de deixar o seu joinha. Até a próxima!